Nós vamos falar de crenças, tá? E antes de eu começar a discorrer isso, tá? Até mais para clarificar esse assunto, é muito importante a gente dividir duas palavras, né, que nos ajudam a entender melhor o tema, né? Uma palavra é a palavra comum, né? A palavra comum é alguma coisa que é comum, né, a qualquer pessoa, a qualquer coisa, né? E normal, né? Uma coisa que é dentro da normalidade. Comum é alguma coisa que corriqueiramente acontece, é uma coisa, né, comum. Normal é aquilo que se espera que aconteça conosco, certo? Então, tendo isso em vista, né, essas duas palavras, eu quero que você observe essas duas histórias que eu vou contar, tá bom? Então, digamos assim, pegando até o material que nós, das outras aulas, nós falamos da vida plena, nas 11 esferas e tudo mais, tá bom? Então, sobre essa perspectiva, eu vou contar essa história para que fique diferente, fique diferenciado a questão nas nossas vidas, a palavra comum e a palavra normal, tá bom? Digamos o seguinte, um pai de família, né? Ele tá trabalhando, ele volta muito cansado em casa, ele abre a porta, todo cansado mesmo, né? Tá aquele dia bastante atribulado no trabalho, né? Tava sobrecarregado, ainda recebeu ligação na volta do trabalho, né? Chegando em casa, do trabalho ainda, enfim, né? Abre a porta de casa, ele se depara com o filhinho dele jogando videogame, né? Aí ele, muito devagar, ele entra, oi filho, tal, passa na frente, tal. O filho dele simplesmente fala, pai, sai da frente, né? Sai que eu tô jogando, eu tô numa parte importante do jogo, sai. Tal. E o pai, ele olha para aquilo, né? Olha para a criança, tal, fala, tudo bem, ele tá se divertindo, né? Tudo bem, isso aqui é normal, né? Boa noite, Elaine, boa noite. Isso aqui é normal. Beleza, ele tá brincando e tal, né? Aí daqui a pouco ele anda um pouquinho mais para a sala, tal, vem o filho dele menorzinho brincando com o carrinho e tal, e passa por cima do pé dele e vai para um outro canto. E aí fala, poxa, né, cheguei, meu filho, beleza, né? Ele tá brincando, nem percebeu que eu cheguei direito, quase. Isso aqui é normal, né? Beleza. Daqui a pouco ele tá entrando no corredor da casa, ele tromba com a filha mais velha dele, pô, pai, sai do caminho e tal, eu tô com pressa aqui, eu preciso sair, tal. E o pai, ele fala, ela tá com pressa, ela vai sair, enfim. Só que tudo bem, é normal, cada um tem a sua vida e tudo mais, né? Muito bem. Aí ele chega, né, abre a porta do quarto dele, vai colocar a sua pasta, tal, a esposa dele tá lá, e ele fala, né, oi, tudo bom, fala, e a esposa dele fala para ele, olha, a comida lá tá lá no micro-ondas, é só você apertar lá, tal, e serve pão. Ele fala, beleza, eu trouxe pão, tal. E aí ele vai, se encaminha para a cozinha sozinho, ele esquenta a comida dele e tá tudo normal, tá tudo bem para ele. Vai, esquentou a comida, tal, pega o prato, né, do micro-ondas, coloca em cima da mesa, né, e vai comendo sozinho, pensando já no que ele vai fazer depois, né, enfim e tal, cabeça assim e tal, vai comendo e tal, pensando, tudo bem, minha vida tá normal, tá tranquila, né? Enfim, come e tal, coloca, a cozinha tá limpa, tal, então ele comeu tudo direitinho, colocou o prato na pia e ok, lavou, fez tal, aí pegou a pastinha dele de contas, né, sentou numa mesa da sala e começou, né, a separar o que eu vou pagar, o que eu não vou pagar, o que dá para pagar, o que não dá para pagar, e acessou o extrato do banco e aquela aflição toda, isso vai dar para pagar, isso não vai ter que renegociar, né? Então, e vai, para sozinho lá, tal. Beleza, coloca tudo na pasta, isso aqui vou ter que pagar amanhã, isso aqui vou ter que aguentar as ligações, tal, mas tudo bem, tô chegando no final do meu dia normal, né? Aí, todo mundo dormindo em casa, a filha saiu, não sabe que hora que vai voltar, é normal, né? Agora, preciso relaxar um pouco, então ele vai, liga a TV, coloca no Netflix, coloca um seriado, já é tarde da noite,
né? Já é tarde da noite, coloca e vê 1, 2, 3, 4, fica até, sei lá, 1h30, 2 horas da manhã. Né? Afinal de contas, eu trabalhei, eu tô cansado, né? Então, tô sozinho aqui, então vou assistir. Isso é normal, né? Muito bem, dorme, acorda 7 horas da manhã, né? Toma aquele banho, vai, se encaminha pro trabalho e tá tudo normal, segue a vida. E aí o ciclo continua. O ciclo, né? É isso. Para ele, para essa pessoa, é o normal. É o normal. Muito bem, agora eu vou contar uma outra história, né? Vamos assim. É o mesmo personagem, né? Ele abre, dá a chave na porta, chegando do serviço, né? Ele abre a porta, já depara com o filho jogando videogame e tal. O filho, ele olha espantado para a porta, e já vê que é o pai, ele já joga o controle no chão e já sai correndo encontra o pai e querendo se jogar nos braços. Aí o pai se abaixa, abraça ele e tal. O filho, que saudade e tal, afasta o filho, olha no olho do filho, né? E beija o filho e tal, né? Pai, vem jogar comigo tal, e pá. Aí o pai vai, senta um pouquinho, olha o que ele tá jogando e tal. Nisso o filho menor vem com um carrinho, né? Vem com o filho, vem com o carrinho e vê que o pai tá lá. Aí ele começa a engatinhar, chega no pai e fica na perna do pai. E o pai também pega ele no colo, olha nos olhos, cobre de beijo e tal, né? Enfim, daqui a pouco, né? Tá os três brincando, chega a filha mais velha, vê que eles três estão interagindo, a filha também começa a abraçar os três, e fica aquele jeito gostoso de família, de ser e tal, os quatro acabam rolando no chão da sala e tudo mais, né? Feito isso, ele já encontra vai colocar a pasta dele no quarto, tá? Encontra a esposa, tal. Olha, a comida está lá, estava esperando você para se alimentar. Então vai os 5 para a cozinha, né? E tem aquela refeição, aquelas brincadeiras, como é que foi seu dia, né? Como é que, né, foi a escola, como é que foi o trabalho da esposa, enfim, tal. Depois todos se ajudam, tirando o pequeno, né? Todos se ajudam para arrumar a cozinha, embora tá todo mundo cansado, enfim. E as crianças vão ser encaminhadas para dormir, e os pais, eles sentam na mesa da sala, né, com o extrato aberto, vendo o que a gente pode, né? A gente vai poupar esse mês tanto, a gente vai investir aonde esse mês tanto, quanto a gente já está reservando para o nosso futuro, né? Quanto nós estamos para aquele sonho, para aquela viagem. Então eles estão lá programando aquilo, isso pagar, isso a gente tem que investir, isso aqui a gente tem que poupar, né? E ainda sobra um tempo. As crianças já foram todas dormir, enfim. E o pai e a mãe vão pro quarto. Aquela noite de amor, né? Então, sexo de qualidade selvagem, enfim, né? Aquela noite gostosa, né? Para terminar, enfim. E aí, no dia seguinte, ele toma seu banho e vai para o trabalho. Aí, eu faço a pergunta para você. Das duas histórias, qual efetivamente para você, na sua opinião, deveria ser comum e qual delas é o normal? Aquele profissional que, né, foi difícil, ninguém percebeu a chegada dele e nem tinha dinheiro para pagar as contas e tal. Verdadeiramente, era normal essa vida? Essa vida é normal? Eu acredito que não. Pode ser comum, mas normal não é. Normal não é. Você chegar em casa de um trabalho e não por conta das outras pessoas. É ele mesmo achar normal que aquilo e levar isso com... Não ter relacionamento com os filhos. Entende? E ter um relacionamento truncado talvez com a esposa, né? Aquela preocupação de não ter talvez o dinheiro suficiente, isso é normal, isso é comum,
pode acontecer, nós estamos sujeitos a que aconteça na nossa vida, mas que isso é normal, não é. Normal é eu chegar em casa satisfeito de um trabalho bem feito, de um trabalho excepcional que eu fiz, né? Todo mundo, né? Satisfeito, cansado sim, mas satisfeito. Chego em casa, cara, atenção com meus filhos, olho nos olhos, abraço, beijo, pergunta como é que foi na escola, entende? Ah, vou jogar rapidinho aqui só para que ele se sinta importante, pegar meu bebê no colo. Filha, vem cá, a mais velha, vem cá, abraça. Como é que foi o seu dia? A faculdade, ou sei lá, o colégio. Entende? Então, aí você entra no quarto, aquele olhar apaixonado da esposa. Entende? A chama viva do amor. Né? Então, todos esperaram ele para jantar. Então, assim, entende? Isso é uma vida verdadeiramente normal. Normal. Então, assim, agora compare uma coisa, né? Depois deixa eu até terminar a história, né? Depois os dois, né? Marido e mulher, eles jantam, lavam a louça, se cooperam, sabem que ambos estão cansados, depois vão planejar a vida financeira, planejar talvez o sonho, aquela viagem, entende? Então, assim, depois, para finalizar tudo, aquela noite de amor gostosa. Então, assim, isso é o normal. Isso tem que ser normal na nossa vida. Nós estamos, mais uma vez, nós estamos sujeitos ao comum. Porém, nós precisamos romper com o comum e colocar normalidade na nossa vida. Colocar normalidade na nossa vida é simplesmente viver uma vida plena, a qual a gente analisou. Hoje vocês têm condição de analisar, né, como é que vocês que estão no grupo Level Up, tá? Vocês têm condições de analisar como é que está a plenitude. Como é que está o seu normal? Entende? E você pode ver que a gente pegou o lado profissional, o lado conjugal, os filhos. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, a palavra aqui é o quê? É você não aceitar definitivamente que você entre no comum nos relacionamentos, entre no comum no teu profissional, entre no comum numa maneira de viver assim, de um ciclo que a gente chama a corrida dos ratos e... não, onde você não tem prazer, muitas das vezes, onde você não tem aquele algo a mais. O normal é a abundância. Eu já falei isso na primeira live. O normal é a abundância. Então, o que eu quero dizer? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós fomos feitos para ser plenos. Plenos, na completude. Se as coisas não acontecem na nossa vida, é porque aconteceram algumas coisas que fizeram com que nós ficássemos travados. Que é coisa do tema de hoje. São crenças. Vamos analisar agora. Por exemplo, um filho que está imerso nessa família que é comum, o que ele entende como família? Ele entende aquele relacionamento. Talvez o pai chegando cansado, né? Inconscientemente que trabalho é penoso, é duro. Vendo talvez o pai não conseguindo pagar as contas, trabalhar talvez resolve. Será que resolve mesmo? Ou é só dor? O que as crianças, os filhos enxergam no relacionamento, por exemplo, dos pais? Né? Vendo talvez esse distanciamento, tá lá, a sua comida tá lá. Vai lá, esquenta lá. Você trouxe pão? Talvez uma cobrança. Onde os filhos estão vendo um relacionamento verdadeiro com os pais? E tudo isso tá picotando, gente. É sério mesmo? Pulando trechos da live. Eu tô vendo que tá pingando mesmo. Deixa eu só ver aqui, tá? Deixa eu ver se eu mudo aqui. Vamos ver se melhora, tá bom? Beleza, vamos ver se melhora. Vai me falando aí, tá bom? Vê se melhorou. Então vai me dando joinha aqui para mim continuar.
Vê se melhorou aí. Vai me dando feedback. Melhorou? Vocês estão me ouvindo bem? Se o vídeo tá rolando bem? Dá o feedback para mim aí. Como é que tá? Dá um joinha se tá tudo bem. Beleza, normalizou. Então tá. Então, mas agora tá beleza, Lê? Faz um joinha aí, se agora tá bem. O áudio tá ótimo, show de bola. Então tá. Então, o que essas crianças, né? Eu estava falando das crianças vendo essa família, o próprio ambiente, né? O que constrói esse ambiente na cabeça dessas crianças? Que família é esse molde, entende? Então, o que fica registrado no nosso cérebro? Fica registrado que vida em família é desta forma. É a maneira com que pai e mãe se relaciona, é a maneira como o pai se relaciona com trabalho e com finanças, né? Chega cansado, está sempre talvez preocupado com dinheiro. Então, o que vai criando na mentalidade e na cabeça em termos de crença? Que talvez ganhar dinheiro, olha só, crença financeira, ganhar dinheiro é muito pesado, tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Eu não estou falando aqui que não tem que trabalhar, mas sabe, é um sacrifício. O que pode estar gerando dentro dessa criança numa fase adulta? Eu vou ter, para ficar rico ou para progredir na vida, eu vou ter que ralar muito. Ou seja, olha as crenças financeiras que vão entrando simplesmente por um ambiente desse que acaba, que a criança inserida pode acabar adquirindo. Então, assim, relação a dinheiro, relação a relacionamento, né? Quando é uma criança, nessa criança, na fase adulta, como é que vai ser os relacionamentos dela com o cônjuge? Ou até mesmo com o namorado? Tende-se a replicar tudo que ela viu em casa. Tudo. Por quê? Estão se formando crenças, se formaram crenças. Tá? E aqui eu quero a chamada para vocês é justamente isso. Não se conformem com o comum. O comum é algo passageiro na sua vida. Pode acontecer? Pode. Mas como nós estivemos falando aqui na live passada, pode ser um erro, pode ser alguma coisa na sua vida difícil, mas você vai aprender e você não fará isso usando a autorresponsabilidade. Você vai aprender e não vai replicar mais aquele erro. Ok, isso foi comum, é comum acontecer com as pessoas, alguma dificuldade. Porém, não é normal você viver a dificuldade, entende? A dificuldade, ela vai vir. Agora, eu me prostrar e eu me descabelar com isso é uma outra coisa, isso é normal. Então você tem que tratar os problemas, entende? Então assim, vai existir comum, só que você com a sua autorresponsabilidade, você vai tirar, né, a questão da normalidade, voltar à normalidade na sua vida. Entende? Então tá, agora para que fique muito bem claro, como é que é, Mário, mas tudo bem, eu entendi essa relação da família e eu quero contar um pouco da história de um cliente, tá? Para você estender ainda esse caminho de crenças, tá bom? Então assim, tinha um cliente a qual ele me relatou que a família dele, principalmente o pai, tá? O pai é determinante para a formação de crenças dentro de uma casa, determinante para a criação de crenças, né, de crianças pequenas, tá? Altamente rigoroso, rígido, né? Exigente, aonde nota 9, nota 8 não era suficiente. Mesmo se a criança tirasse 10, não fez mais nada que obrigação. Entende? Então, só nessa parte, o que pode ter, o que gerou, na verdade, nele, na fase adulta, é o quê? Eu não sou capaz. Por quê? Como eu era muito exigido e nem 10 era o suficiente, eu não sou capaz. Tudo que eu faço,
eu faço com medo de dar errado. Pelo simples fato do pai ser muito exigente. Entende? Então, outra questão, né? Então, o pai, justamente, autorresponsabilidade, essa é a grande sacada. Então, assim, o pai, ele tinha um horário para chegar do serviço, certo? Tomava o seu banho, né? Jantava, tudo mais, ia para a sala e não tinha relacionamento com eles, né? Com os filhos. Não tinha muito relacionamento. Ou seja, o que pode passar na cabeça de uma criança de uma maneira inconsciente? Talvez você não tenha valor, ou eu não posso dar atenção para você nesse momento, ou você não é digno de atenção, né? Às vezes ele se encontrava muito sozinho, então o que reforça isso? Mesmo tendo a certeza de que o pai o amava, a mãe o amava, porém cria, entende? Cria caminhos neurais, fala, não, isso aqui é realmente o meu pai, a família é assim, entende? E aí na fase adulta, ele estava simplesmente replicando isso dentro da sua casa, com a sua esposa. O tratamento, praticamente quase o mesmo tratamento que o pai dava para sua esposa, então era muito rígido financeiramente, muito controlado financeiramente, né? Até mesmo tinha o sustento, tinha tudo, porém eles não tinham, não usufruíam bem desse dinheiro, entende? Então assim, tinham dinheiro, mas eles retiam muito. Então assim, que criou na cabeça dele que realmente eu tenho que poupar, aquela ideia de poupar para os dias difíceis. Eu não posso gastar, eu não posso viajar, eu não posso dar um presente porque virão dias difíceis. O que acontece? O que aconteceu na fase adulta? Ele travou porque ele tinha aquele medo de gastar, dinheiro ou seja, ele juntava. O que ele estava fazendo? Simplesmente replicando aquilo que tinha aprendido, consciente ou inconscientemente. Entende? Então assim, tá vendo o poder que o seio familiar tem para colocar na cabeça das crianças, consciente e inconsciente, as crenças, e que como isso impacta na fase adulta? Então, meus queridos, é realmente de responsabilidade. Você que vai querer ser pai ainda, ou você que é pai de criança nova, reforce, né? Reforce com seus filhos, tenha o contato físico, né? O olho no olho, o abraço. Saiba que seu filho vai errar, né? Ele não tem a mesma maturidade e o mesmo intelecto que você tem hoje. Ame ele incondicionalmente. Com certeza, o pai desse meu cliente, o pai dele o amava, ele tinha certeza, só que ele teve essa consciência mais velho. Ele perdoou o pai dele, enfim, tudo mais. E não tinha nada tão grave assim também, entende? Porém, é o que deixou para ele. Então, reforce o lado positivo das coisas. Seja um pai que ensine o seu filho. Ele vai errar, ele vai cair. Falamos na live passada, uma criança, se ela não errar, ela não aprende. Então ela vai engatinhar, depois ela vai querer andar, vai tomar uns tombinhos, ela vai saber que ela não pode fazer aquilo assim, aquele outro. É o mesmo, né? Eu com a idade tenra, eu enfiava parafuso na tomada. A primeira vez que eu tomei um choque e pulei para trás, era muito pequeno, minha mãe falou que depois eu passava longe das tomadas. Criança é assim, ela vai errar. Entende? E você com paciência reforçando os pontos bons dela, entende? Nunca depreciando a capacidade, tá? Vamos falar agora dos 3 tipos de crenças, tá? Nós temos a crença, que é a base da pirâmide de crenças, tá? Que é a crença de identidade, que fala para nós o que nós somos, entende? A Francine está falando, sim, quando eu era criança, ao me ensinar a tarefa, meu pai me chamava de burra, olha só. Então, por muitos anos, olha lá, eu cria que eu era burra. Refletiu muito na minha personalidade e deu trabalho para eu acreditar em mim mesma. É justamente isso. Uma palavra boa,
o quão impulsiona, gente, um incentivo, mesmo no erro, uma criança, um adolescente, mesmo num erro, e o quão capa a nossa capacidade. Né? Então, por exemplo, né, no caso, o que a Francine está falando, ele está na camada do quê? Então tem as crenças de identidade, as crenças de capacidade, né, que você consegue fazer. Então, o que né, esse tipo de palavra, né, faz o quê? Faz com que a nossa capacidade fique mais limitada. E tem a última, que é a de merecimento. Ou seja, primeiro, claro, nós temos que construir aquilo que nós somos. O que é mais importante, a base da pirâmide, se nós não construímos aquilo que nós somos, quem eu sou, você tem que saber quem que você é. Se eu tenho uma dúvida quanto a quem eu sou, eu sou forte, eu sou fraco. O que eu sou? Eu sou inteligente, eu sou, entende, burra. E isso, então assim, o que na verdade acontece nessa camada? Fala o que você é. Sou bonito ou sou feio? Sou inteligente? Não sou tão esperto? O que eu sou? Eu sou um bom marido ou sou um cafajeste? Entende? E o detalhe, aqui cabe uma coisa muito importante, tá? Não fiquem magoados com seus pais. Sabe por quê? Porque eles também sofreram as mesmas agruras. Sabe o caminho para isso, Francine? É perdoar. Perdoe de todo o coração o seu pai. Sabe por quê? Porque seus avós, muito provável, fizeram a mesma coisa com ele. Ou talvez pior. Por exemplo, o meu pai. O meu pai, ele praticamente não teve infância, sofreu uma queimadura muito feia, né? Enfim. E eu vejo, dentro da dificuldade dele, o quão ele se superou em criar a minha família, né? Criar meus irmãos, enfim, manter a família. Entende? Então, depois tem a capacidade. O que eu creio que eu sou capaz de realizar? Vamos lá, ao meu cliente. Se o pai dele não achava que era suficiente um 10, o que nutria na cabeça dele? Tudo que eu fizer, será que é suficiente? Será que eu vou ter capacidade de fazer do jeito que tem que ser? Muito provável é uma quebra na crença de capacidade. Aonde você acha que você não tem capacidade de ter sucesso nas coisas. Entende o que eu estou querendo dizer? Merecimento. Se você não sabe o que é realmente, se você está destruído também nas suas crenças de capacidade, daquilo que você consegue realizar, merecer então, sabe, aquela história, às vezes você quer vender alguma coisa, ou você está recebendo um presente e você fica tão mal, porque uma coisa inesperada, ou simplesmente um elogio. Eu já trabalhei com clientes que ao fato de ser elogiados, eles simplesmente ficavam constrangidos. Sabe o que é isso? Crenças de merecimento deturpadas, disfuncionais. Por quê? Porque o merecimento vem do que você é. O que você é? Quando a pessoa sabe o que ela é verdadeiramente, cara, eu sou filho de Deus, sou bom marido, eu sou um bom profissional, sou isso, sou aquilo. Cara, você cria capacidades de construir coisas e tendo a capacidade você tem a crença de merecimento, você alcança as coisas. Ou seja, o fruto do meu trabalho gera renda, que faz com que eu poupe, que faz com que eu possa viajar, ou seja, faz com que você, através do dinheiro, você mereça aquilo, o suor do seu rosto. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, tem disfunções nessas 3 partes da pirâmide de crenças. Né? E aí, vou te perguntar, o que na camada do ser? Você está funcional? Não, eu estou... Tá, mas eu não sou isso. Eu não sou corajoso. Eu não sou perspicaz. Não sou extrovertido. Não sou...
tudo que você fala não, opa, com certeza tem uma disfunção. Ah, não sou extrovertido. Muito provável quando criança, a criança ela não tem filtro. Ela brinca, ela dança e tal, talvez você pode até nem lembrar, pode ter sido humilhado ou ridicularizado que fez com que retraído. Entende? Então assim, eu sou o quê? Sou extrovertido. Beleza, o cara é extrovertido. Não, eu sou introvertido. Pode ser questões de perfil? Com certeza. Mas pode ser também que houve algum tipo de a capacidade. Receber críticas duras, seja... E aí nós estamos falando não só de criança, mas seja como um funcionário, tá? Então, e merecimento. Cara, se você é capaz, cara, com certeza você consegue as coisas. Então, porém, você merece porque você está realizando as coisas. Entende? Muito bem. Feito isso, nós vamos falar como é que isso acontece. Quais são as duas matrizes de criação de crença, tá bom? A primeira que a gente chama é a passiva, que é justamente isso que a gente contou para vocês. Tem uma mensagem do Alexandre. Essa transformação que estamos tendo, a oportunidade de ter é fantástica. Desde que fiz meu primeiro semana de imersão, muita coisa começou a mudar. E se não mudou, doeu e começou a incomodar. É justamente isso, tá? Então, vamos lá. Na matriz passiva de crenças, vocês vão perceber o seguinte, tá? Isso para tudo, até nós agora, tá bom? Primeiro, você... Sabe aquele dia após dia acontecendo talvez a mesma coisa, as mesmas informações? Então assim, você primeiro recebe estímulos, seja de TV, seja de conversas, de programa, de música, a bebida, a comida, o ambiente, filmes. Você tem, sabe o que? Impulsos visuais, sinestésicos, de sentir, né? De sentir, e auditivos. Por esses 3 canais você recebe essas informações. Primeira coisa, depois você pegou isso tudo, então aí pode ser notícias na TV, pode ser notícias no rádio, pode ser relacionamentos que você vê, palavras que você escuta e coisas que você sente. E aqui é que está a chave. O que você sente de emoção quando talvez viu alguma coisa, seja boa ou seja não tão boa assim, viu, ouviu e sentiu. Talvez uma surra, com aquelas palavras talvez agressivas, que caparam talvez sua capacidade, caparam a tua crença do ser. Entende o que eu estou falando? Muito bem. Então assim, você capta as informações no teu ambiente, as palavras que falam para você, programa de TV, de filme, tudo mais. Muito bem. Feito esse composto, né, dos 3 canais, visual, sinestésico e auditivo, eles passam já por um filtro de crença seu. Existe já uma crença referente a isso? Não tem. Beleza, não tem? Eu gero um significado. Gerou um significado, eu passo a ter uma opinião. Quer ver como que você pega uma opinião? Digamos assim, eu pego na televisão, porque na região de Higienópolis está muito violento, e você escuta aquelas notícias clichê dentro da televisão, certo? Falando que Higienópolis tem. E você trabalha por lá. Daqui a pouco, você conversa com um amigo do serviço. Rapaz, eu estava ouvindo uma notícia na rádio. E aí vocês começam a trocar ideia. O que acontece? Você tem essa informação da TV, ele teve a informação do rádio, vocês chegaram a uma conversa. Rapaz, não é só eu não. Olha só, você formula uma opinião e com o outro você gera um senso. Opa, beleza. Daqui a pouco vem o seu chefe falando. Cara, eu vou até guardei já meu carro no estacionamento, porque assim, cara, vira o quê? Uma convicção. Rapaz, agora eu ando assim, sai do meu serviço, eu saio mais tarde, cara, você sai olhando, né, e assim, e tudo preso, as coisas, as carteiras, tudo para dentro e tal. Por quê? Isso já virou o quê? Uma crença. E isso, crença, gera resultado. Então, você pode pegar isso tudo como o quê? Como uma forma de
passiva de adquirir as crenças. Você vai vendo todo dia, vendo as opiniões, vendo. Por isso, meu querido, é muito importante que você analise bem as informações que você tem colocado para dentro, seja de TV, seja de canal de YouTube, seja de rede social. O que você está nutrindo a sua mente? Entende? Ainda mais, se você é pai ou se você é responsável por alguma criança, observe o que ela está vendo, ouvindo e sentindo. Vejo muitos pais, e isso é uma coisa que eu quero trabalhar para um futuro, vejo muitos pais simplesmente dando um celular na mão de uma criança porque ela fica quieta. Porém, os pais, eles nem sabem o que a criança está vendo. Não sabe que jogo que tá, se tá vendo vídeo ou não tá, que vídeo que tá vendo. Entende? Por quê? Porque relacionamento em família, na escola, entende? Quantos e quantos clientes eu já trabalhei que foi humilhado simplesmente por professoras, né? Ou até por colegas, e que nessa idade eles pegaram uma crença de não ter a capacidade. Às vezes estavam falando, já estava nervoso em fazer um jogral, alguma coisa, errou, foi ridicularizado. É aí que se pega. A pessoa não pega mais no microfone. Muito provável ela não assume carreiras de liderança, não assume gerência. Se assume com muito receio, porque vai estar falando para mais pessoas. Às vezes vai ter que se perante uma diretoria, vai ter que falar. Você está entendendo? Olha só como que coisas da infância, coisas que acontecem na infância, podem interferir na fase adulta. E isso também acaba acontecendo na nossa fase adulta. Por quê? Você vai ouvindo as coisas, você vai criando novas crenças, novos circuitos neurais, e você vai aprendendo aquilo. Entende? Muito bom. Então, vocês aprenderam que a matriz passiva. Qual que é a matriz ativa de formações de crença? É aquela a qual você tem uma comunicação. Como assim? Quem nunca saiu de casa, já não estava com aquele ânimo, certo? Aí chegou no ponto, por exemplo, ou aconteceu alguma coisa com o carro, ou o metrô deu problema, tal. Você fez o quê? Emburrou. Já começou o dia já chutando pedra, aí tropeça, aí tá vendo, não devia ter saído de casa. Comunicação. Toda a comunicação da nossa face, dos nossos gestos, vai fazer o quê? Vai fazer com que você pense coisas. Olha só, quando eu falei, saí de casa já estava mal, já emburrado. Aí tropecei na pedra, caramba, aí eu corri pro ponto, perdi o ônibus, tá vendo, não devia ser. Já pensou. Pensamentos também geram sentimentos, ou seja, uma cadeia. Comunicação, pensamento, sentimento. Quando você chega no ponto, eu sou mesmo, eu não tenho sorte na vida. Eu não tenho sorte. É aquele sentimento de ira junto com frustração e tal. Se isso tem um forte impacto emocional, seja por um trauma, seja por um acidente, alguma coisa que mexa extremamente com o teu emocional, é na hora que muda a crença. Na hora, vai. Já era. Circuitos neurais, eles formam na hora. Tem um exemplo de uma cliente, não é meu, mas é relatado, tá? Ela era uma aeromoça, tá? Então de uma companhia aqui que eu não quero citar o nome, enfim, aérea, e ela sempre teve, né? Sempre queria fazer um café da manhã pro esposo e tal, mas ela sempre viajando, né? Pra lá e pra cá e tal. Aí o que acabou acontecendo? Ela tinha uma viagem marcada, ela foi em caminho para o aeroporto, mandaram uma mensagem para ela dizendo que o voo tinha sido cancelado, que ela poderia voltar e, enfim, que ela teria só trabalho depois de 2 dias, né? Enfim, o que ela fez? Ela ficou feliz. Ela ficou muito feliz. Ela voltou para casa, né? Já pensando, passar no supermercado, vou fazer aquele café da manhã para o meu esposo. Muito bem. Ela passou na padaria, comprou as coisas e tal, entrou dentro de casa, foi pra cozinha, começou a fazer as coisas e tal. Só que de repente ela começou a escutar um barulho estranho no quarto.
Falei, que estranho. E aquela gemessão toda, esse negócio todo, enfim, e tal, ela foi lá. Quando ela abriu a porta do quarto, ela se deparou simplesmente com o marido dela fazendo sexo com a melhor amiga dela. Meus queridos, essa mulher entrou em choque, ajoelhou e depois desmaiou. O choque emocional foi tão forte que imediatamente mudou todas as crenças dela referente a homem e amigo. Então assim, homem nenhum presta, homem nenhum presta. Ela também se diminuiu, por quê? Porque eu sou culpada também disto e amiga nenhuma presta. O que passa a fazer valer sobre a vida da pessoa? Ela não confia mais em homem, certo? Vive uma vida sozinha, muito bem sucedida, apessoada, interessantíssima, só que ela rechaça os homens. Amizades. Demorou anos para voltar a ter amizades femininas. Entende como isso, o emocional, ela simplesmente comunicou, pensou, sentiu tudo na mesma hora e puff, colapsou, surtou, desmaiou, cara. Quando voltou uma outra pessoa completamente desfuncional, ou seja, gerou nela crenças limitantes de relacionamento afetivo, de relacionamento com amigos. Eu não confio mais em amigo. Entende como isso pode interferir sim na tua vida? E se você não trabalhar isso, cara, você vai arrastar sua vida inteira com uma vida, dependendo naquela parte, torta, disfuncional. Então, isso faz parte da inteligência emocional. Você tem que saber dessas questões e você muitos têm falado de ressignificar. Claro, você tem que liberar perdão, porque liberando perdão, você tira esse jugo das suas costas, ok? Liberando você e a outra pessoa. A gente falou na live passada que perdoar não é conviver com a pessoa, é simplesmente liberar a pessoa. Libera a pessoa. Porque quando você pensa naquilo, você já não pensa com mais dor. E você libera a si e a outra pessoa. Você não pensa com dor. Entende? Então, assim, é ressignificar isso. É você trabalhar, saber o que eu faço, né? Então tem muito, eu não tenho capacidade para isso, ou puxa, eu não consigo falar em público, eu não consigo me expressar, né? Eu particularmente tinha essa questão, né? Eu sempre gostei até de chacoalhar o esqueleto, de dançar e tal, só que eu ficava o quê? Eu ficava comedido, eu ficava só batendo pezinho, tal, né? Então, numa das minhas imersões, eu fui, vai pro meio, cara, não tem essa de medo, vai pra pista, cara, e todo mundo vai ter que imitar você, desengonçado mesmo, tal, ninguém vai julgar aqui. E acabei saindo do dia como o melhor dançarino. Por quê? Porque bloqueios saíram, porque nós colocamos bloqueios na nossa própria vida. Nós que colocamos bloqueios, né? Enfim, claro, tem tudo isso, essas crenças, né? Os bloqueios estão todos em nós, mas nós que temos que ter a autorresponsabilidade de sair disso. Entende o que eu estou querendo dizer? Muito bem. Eu vou passar aqui para vocês, né? E eu quero até falar algumas coisas, algumas atitudes positivas que você possa ter escutado quando criança aqui para você analisar, tá? Em termos positivos, né? Será que você ouviu? O tempo que passamos juntos é valioso para mim, talvez do seu pai, da sua mãe. Eu tenho amor suficiente. Vem cá, né? Eu me interesso por você, né? Seja inconsciente ou consciente. Dá atenção, estar junto, né? Não deixar isolado, né? Você é tão importante quanto eu. Imagina, né? Cara, eu sou importante, você também é importante. Entende? Os dois, a importância dos dois. Eu quero compreender os teus sentimentos. Vem cá, senta aqui. O que você está sentindo?
né? Tá doendo? O que está acontecendo com você? Eu quero entender você. Entende? Será que você escutou isso? Eu estou disponível para você. Às vezes você nem escutou isso, mas a presença marcante sempre do seu pai do lado te fez isso inconscientemente ter, rapaz, eles estão sempre disponíveis para mim. Sempre quando eu vou perguntar alguma coisa, eles param o que eles estão fazendo, né? Ou na maioria das vezes. Eu planejei e quis ter você. Entende? Tem aquelas brincadeiras, você veio como que chama? Da cegonha, esse negócio, te achei no lixo, enfim, tal. Ou não, eu sempre quis ter você, eu esperei por você. Entende? Eu fiquei contente por saber o sexo que você tinha. Entende? O que você ouviu? Isso são coisas positivas. Também pode ter coisas negativas. Talvez consciente e inconsciente, verbal ou simplesmente pelo fato de agir condizente com isso. Eu não tenho tempo para você. Eu estou tão atarefado em fazer as minhas coisas ou pensando em descansar que eu ignoro você. Eu não preciso nem falar. Só do fato de deixar a distância, falar, tá no quarto ali, tá tudo bem. Tá... Será? Então, assim, eu não tenho tempo para você. O meu amor tem limites. Então, com o pai, com o filho, eu só... Qual que é a maior... Assim, eu vejo, né, no contexto a qual eu trabalho, eu tenho certeza, nenhum pai que tem sã consciência, ele deixa de amar o seu filho. Porém, nós colocamos condições ao amor. Isso está errado. Então tem limites. No meu limite com o meu filho não tem limites. Eu que tenho que ser um bom pai e orientá-lo condizente com a conduta correta que eu imagino para minha família. Agora, se ele fizer alguma coisa errada, os pais fazem o quê? E castiga, e fica sem falar, e bate. Não estou falando que eu quero interferir na criação do seu filho. Porém, isso coloca limites. Os filhos entendem que eles só vão ser amados se fizerem coisas certas. Isso está errado, porque eu sei que dentro do coração do pai não é isso. Dentro do coração do pai, ele quer que o filho acerte. Porém, ele esquece que tem um coração que sente, que vê, que ouve palavras, que não comunicam esse amor que não sai daqui por orgulho até. Porque eu estou vendo uma coisa errada, como é que eu vou dar amor vendo uma coisa errada? Ser pai, um bom pai, é isso. Vem cá, eu te amo, mesmo você errando. Porém, você vai sofrer isso, porque você errou. Mas vem cá, me dá um abraço, um beijo, tal. Agora vai corrigir o erro que você fez. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, não me interessa, né? Eu sou mais importante que você, eu tô cansado, eu não entendo nada disso, se vira com o dever da escola. Entende? Será que você ouviu isso? Né? Eu não posso ser incomodado. Não me incomode para nada. Não me incomode para nada. É claro que uma vez ou outra você pode, né? Assim, fale com educação, filho. Me espera 10, 15 minutos, eu estou fazendo um negócio aqui e tal, eu vou te dar atenção. E depois dê atenção. Né? Eu não quis ter você. Quantos de nós já escutou? Eu não quis ter você. Você nunca vai dar nada para nada na vida. Você é um burro, você é isso, você é aquilo. Entende? Você não é do sexo que eu queria. Você é homem, eu queria mulher. Se é mulher, eu queria que fosse homem. Entende? Será que você escutou esse tipo de coisa? Isso muda o jogo. Tá? Eu sei que é muita informação, mas é uma questão muito importante. Nós estamos falando de coisas que podem ter realmente te limitado. Tá? Está ainda limitando sua capacidade, porque tem coisas disfuncionais dentro de você, fazendo com que você não atinja os resultados que você tem esperado nas 11 áreas que a gente já falou na primeira live. Eu vou passar uma ferramenta para vocês no grupo, tá? Quem está na live e não é do grupo Level Up, tá? O que eu recomendo para você receber essa ferramenta? Entra agora, porque depois que eu coloco a ferramenta, se você entrar depois, você não tem acesso, tá bom? Terminou a live, entra no meu perfil do Instagram, no link da bio, tá lá. Level Up, cai para dentro. Você já entra dentro do grupo, onde eu vou estar disponibilizando a ferramenta, tá? Eu quero dar uma orientação para você de como que você vai preencher essa ferramenta, tá?
o que é para você identificar os padrões que aconteceram com você na infância. Eu vou pegar aqui o celular, vai balançar um pouco, tá? Vai balançar um pouco. Eu vou virar aqui a câmera e vou explicar para vocês. Tá? Então tá lá. Vocês estão vendo aqui, ó, acompanhe meu mouse. Eu vou colocar até o dedo aqui, ó. Tá vendo? Repetição de padrão. Você tem assim, ó, debilidade na comunicação, fortaleza na comunicação, tá? A ferramenta vai ser sempre assim. M é mãe, P é pai, E é você, eu, tá bom? Então vamos lá, vou explicar. Zeloso e responsável, mas sem demonstrar amor. Quem que demonstra esse tipo de comportamento, essa debilidade na comunicação? Meu pai e eu. Partindo para o outro lado, a mesma coisa. Amorosamente zeloso e responsável. Quem que é? Minha mãe. Ok? Aí você vai partindo, você vai preenchendo um a um. Frio, sem amor, sem afeto. Meu pai. E aí você vai começar a comparar. Quando você e pai, você e pai têm o mesmo comportamento, você está tendo uma debilidade provinda de seu pai. Quando for a mãe, uma debilidade da mãe. A mesma coisa acontece com a fortaleza. Tá? Então é caloroso, afetuoso, amoroso. Às vezes é os três. Ou às vezes é só você. Quando você está isolado numa resposta, o que você está fazendo? Você simplesmente inverteu aquilo. Então, vamos lá. Digamos aqui, ó. Frio, sem amor e sem afeto. Pai e mãe. Eu não. Eu procuro ser amoroso, eu procuro demonstrar afeto. Por quê? Você não aceitou esse comportamento, essa debilidade, e você inverteu essa questão da crença. Entende? Isso acontece muito. E é muito natural. Quando no meu ambiente de casa é uma coisa que eu não concordo, eu posso ter simplesmente o comportamento inverso, tanto para o mal quanto para o bem. Entende? Então você vai preencher sempre colocando E, eu, P, pai, mãe, com M, tá bom? Então vai ter vários questionamentos e você vai colocando um X. Se é você, se é o pai, pode ser os três, pode ser só dois, pode ser só você, pode ser só o pai e a mãe, tá? Aqui, as atitudes positivas também. Eu até usei isso para parafrasear algumas coisas aqui, as frases para vocês, tá vendo? O tempo que passamos juntos é valioso para mim. Quem que fala isso? Só eu hoje. Que eu não recebi isso, Mário. Então, ou seja, você inverteu. Como você não recebeu dos seus pais, você hoje passa junto com os seus filhos ou com os seus parentes de uma melhor maneira possível, porque você não recebeu isso, tá? Se isso foi por dor, você tem que ressignificar isso, porque algo que você conquiste por dor, você vai conseguir resultados, porém, não vai ser plenitude na sua vida. Tá bom? Então você perdoe as pessoas e viva esse sentimento que é nobre, né? Eu tenho amor suficiente por você, comunique isso, não porque você não recebeu, mas simplesmente porque realmente você quer transbordar o amor na vida da outra pessoa, tá? Seja o seu filho, seja o seu cônjuge, tá bom? Então aí você vai marcar, assim também como as marcas negativas, tá? Eu sei que isso aqui é bastante forte, gente. Porque nós estamos falando dos nossos pais, né, dos nossos cuidadores, né? Há muitos foram os avós. Então, em primeiro lugar, você que está aqui, muito provável você já é adulto, né? O que eu falo para você? Perdoe. Simplesmente perdoe seus avós, perdoe seus pais, ok? E ressignifique essa situação toda. Se perdoe também, tá? Vai acabar em 14 segundos essa live. Eu vou abrir uma outra só para passar um recadinho para vocês, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, tenha contribuído, tá? Daqui a pouco eu vou abrir outra.